Imagine uma batalha, mas não qualquer batalha. Estamos falando de um confronto celestial entre o próprio arcanjo Miguel e Satanás, o inimigo de Deus, sobre algo inacreditável. O corpo de um homem, mas não qualquer homem. Moisés, o grande líder de Israel. Você sabia que depois que Moisés morreu, Satanás apareceu disposto a lutar com Deus pelo seu corpo? Essa história, envolta em mistério e praticamente escondida nas páginas da Bíblia, revela um confronto espiritual de proporções épicas. Mas por que Satanás queria o corpo de Moisés? E por que Deus não permitiu? O que está em jogo aqui é muito mais profundo do que você imagina. Prepare-se para descobrir a batalha secreta que ocorreu após a morte de Moisés. Uma história que poucos conhecem, mas que carrega lições poderosas sobre redenção, acusação e o plano de salvação. E agora, vamos viajar até os últimos momentos de Moisés para entender o que realmente aconteceu e como essa luta entre Deus e Satanás começou. Se você quer mais histórias misteriosas e envolventes da Bíblia, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Moisés, o líder escolhido por Deus, guiou o povo de Israel através de desertos e dificuldades rumo à tão sonhada terra prometida. Um homem que falava face a face com Deus. Mas mesmo ele, com toda a sua fidelidade, não pôde entrar na terra prometida. Uma consequência de seus erros? Ou seria algo mais profundo? A Bíblia nos conta que Moisés, com seus 120 anos de idade, ainda possuía vigor e clareza de visão. Ele não morreu de velhice. Sua morte foi um mistério. Um mistério que começaria ali, no alto do Monte Nebo, diante da terra que ele jamais poderia pisar. E, quando seu tempo chegou, Deus pessoalmente cuidou de seu sepultamento. Mas, por quê? Porque o próprio Deus sepultaria Moisés em um lugar oculto, longe dos olhos dos homens. O sepultamento de Moisés permanece um dos maiores mistérios das Escrituras. Ninguém jamais encontrou sua sepultura e sua localização foi escondida pela mão de Deus. Mas o que poucos sabem é que esse não seria o fim da história de Moisés. Satanás, o acusador, estava observando. Ele queria algo além do corpo de Moisés. Ele queria a prova de sua queda. Queria reclamar a alma daquele que havia conduzido Israel. E foi aí que uma batalha sobrenatural começou. A pergunta que ecoa até hoje é: por que Satanás desejava tanto o corpo de Moisés? O que ele esperava ganhar? E mais importante, como Deus responderia a esse desafio? Em um lugar remoto e invisível, onde o próprio Deus havia sepultado Moisés, algo perturbador aconteceu. Como um predador à espreita, Satanás surge das sombras, com um único propósito: reivindicar o corpo de Moisés. Satanás, o acusador, não se contenta apenas em observar. Ele se aproxima com confiança, disposto a fazer o que faz de melhor: acusar e destruir. Seu plano era claro: usar o corpo de Moisés para provar que ele, assim como qualquer ser humano, era pecador e indigno da promessa de Deus. Mas por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? O líder de Israel havia falhado em seguir uma ordem direta de Deus quando, em vez de falar à rocha, ele a feriu para dar água ao povo. Satanás acreditava que por esse ato, Moisés estava sob sua jurisdição. Ele queria o corpo de Moisés como prova definitiva de que o pecado havia vencido. Mas o que Satanás não esperava era uma resistência divina. E no momento exato, quando parecia que Satanás prevaleceria, o arcanjo Miguel, enviado pelo próprio Deus, entra em cena. Satanás, o acusador, enfrentaria o defensor celestial. Mas Miguel não veio com ameaças. Ele simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Nesse momento, a tensão entre o bem e o mal estava no auge. Satanás havia feito suas acusações, mas Miguel, em nome de Deus, respondeu com uma autoridade que transcende palavras humanas.
A batalha estava longe de ser física, era espiritual e carregava um peso eterno. O destino de Moisés e o que ele representava estava nas mãos de Deus. Quando parecia que Satanás teria o controle, uma presença poderosa desceu dos céus. O arcanjo Miguel, o defensor celestial, foi enviado para proteger Moisés de qualquer reivindicação do inimigo. Satanás, o grande acusador, agora se via diante de uma força que ele não poderia ignorar. Mas a estratégia de Miguel foi surpreendente. Ele não respondeu às acusações de Satanás com longos argumentos ou justificativas. Ele não tentou provar a inocência de Moisés. Não precisava. Ele simplesmente declarou: "O Senhor te repreenda." Essas poucas palavras carregavam um poder incontestável. Satanás, o mestre das acusações, o sedutor do Éden, foi repreendido pela autoridade do próprio Deus. Era como se o conflito estivesse além do corpo físico de Moisés. Era uma batalha pelos direitos da redenção, pela alma e pelo destino eterno daquele que tanto havia servido a Deus. Mas por que Miguel não confrontou diretamente Satanás? Por que não iniciou uma batalha física ou um debate teológico? Porque a batalha não era simplesmente sobre Moisés. Era sobre o caráter de Deus e sua justiça. Miguel sabia que a autoridade final pertencia ao Senhor, e essa batalha seria vencida pela graça, não pela força. Satanás não tinha outra escolha senão recuar. A defesa de Deus era irrefutável. Não era pela força de Moisés que ele seria salvo, mas pela misericórdia e justiça de Deus. O arcanjo Miguel, com poucas palavras, derrotou o maior acusador do universo. E a redenção de Moisés foi assegurada. Essa batalha pelo corpo de Moisés revela muito mais do que um conflito físico. Ela mostra o poder da graça de Deus sobre as acusações do mal. Satanás tentou reivindicar Moisés com base em seus erros, mas Deus, em sua infinita misericórdia, o resgatou. E assim, mais uma vez, a justiça divina prevaleceu sobre o acusador. A batalha havia terminado, mas o mistério permanecia. Satanás foi derrotado, mas o que aconteceu com Moisés? O corpo daquele que conduziu o povo de Deus através do deserto havia sido protegido, mas ele permaneceria ali no túmulo para sempre? A resposta, que poucos conhecem, é uma das mais surpreendentes das Escrituras. Moisés, o homem que havia falado com Deus face a face, não ficaria para sempre no esquecimento da morte. Ele foi o primeiro a experimentar algo que mais tarde se tornaria uma promessa para toda a humanidade: a ressurreição. O livro de Judas, no Novo Testamento, revela o fim desse mistério. Depois da derrota de Satanás, Deus, em sua misericórdia, ressuscitou Moisés. Ele foi trazido de volta à vida e levado diretamente ao céu. Sim, o grande líder de Israel, que havia falhado e pecado, foi o primeiro a provar a promessa da ressurreição para a vida eterna. A ressurreição de Moisés marcou um novo começo. Ele não entrou na terra prometida com o povo de Israel, mas entrou em uma terra prometida muito maior, o próprio céu. E assim, Moisés se tornou um símbolo de esperança para todos os que esperam pela redenção final. Sua ressurreição é mais do que um fato isolado. Ela aponta para o destino final de todos os que confiam no Senhor. Moisés, aquele que um dia vacilou e desobedeceu, foi restaurado e recebido na glória eterna, não por seus méritos, mas pela graça divina. O que começou como uma luta pelo corpo de um homem, terminou como uma vitória divina sobre a morte e o pecado. Moisés, que um dia fora sepultado em segredo, agora vive para sempre, como um testemunho de que a misericórdia de Deus sempre prevalece. Assim como Moisés foi ressuscitado, a promessa é de que todos os que esperam em Deus também verão a vida eterna. A história de Moisés não é apenas um evento perdido no tempo, enterrado nas páginas antigas das Escrituras. É uma história viva, pulsante, cheia de significado para todos nós hoje.
A luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés representa uma realidade espiritual que ainda ecoa em nossos dias. Assim como Moisés foi alvo das acusações de Satanás, cada um de nós também enfrenta o acusador diariamente. Satanás quer nos lembrar dos nossos erros, das nossas falhas. Ele busca nos aprisionar em nossos pecados e nos convencer de que não somos dignos da graça de Deus. Mas assim como aconteceu com Moisés, a justiça de Deus prevalece. O que a ressurreição de Moisés nos ensina é que Deus não olha para nossos erros como nosso destino final. Moisés pecou, falhou em momentos críticos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, o redimiu. A mesma graça que levantou Moisés do túmulo está disponível para cada um de nós. Não importa o quão longe caímos, Deus nos oferece uma nova vida. O próprio Jesus, em sua missão na terra, falou da ressurreição e da vida eterna. Moisés foi uma antecipação daquilo que todos podemos esperar: a vitória sobre a morte e o pecado. Assim como Moisés foi ressuscitado para uma nova vida, nós também, pela fé, podemos ter a certeza de que a morte não é o fim. O que a ressurreição de Moisés nos garante é que um dia, todos os que confiam em Deus também experimentarão essa vitória final. A luta entre o bem e o mal, a batalha pela alma de Moisés, é uma representação da nossa própria luta diária. Mas a mensagem final é clara: Deus já venceu. Assim como Moisés foi ressuscitado, nós também seremos, porque Deus não se esquece de seus filhos. E mesmo quando Satanás se levanta para nos acusar, a resposta de Deus é a mesma: o Senhor te repreenda. A ressurreição de Moisés não é apenas uma lembrança distante. É uma promessa viva, é um lembrete de que a misericórdia de Deus supera toda a acusação e que no final a vida sempre vencerá a morte. Assim como Moisés, todos nós podemos viver na esperança de uma ressurreição para a vida eterna. A história da batalha pelo corpo de Moisés nos revela algo profundo e assustador. O conflito espiritual não terminou naquele momento. Muito pelo contrário, ele continua até os dias de hoje, de uma forma que não vemos com os olhos, mas que afeta cada aspecto de nossas vidas. Satanás continua lutando, acusando e tentando destruir aqueles que Deus ama. Assim como Satanás tentou reivindicar Moisés, ele tenta reivindicar nossas vidas, nos acusando por nossos pecados, nossas falhas. Ele tenta nos convencer de que não somos dignos do amor de Deus, que nossas quedas nos afastam permanentemente de sua misericórdia. O objetivo dele é claro: nos afastar da graça e da redenção que estão ao nosso alcance. Mas assim como aconteceu com Moisés, há uma verdade que Satanás não pode negar: a graça de Deus é maior do que qualquer acusação. O mesmo Deus que defendeu Moisés contra as acusações de Satanás é o Deus que defende você todos os dias. Não por seus méritos, mas porque o amor e a justiça de Deus nunca falham. A batalha invisível pelo destino da humanidade continua. Todos os dias somos alvo de forças espirituais que tentam nos derrubar. Mas, assim como o arcanjo Miguel declarou, o Senhor te repreenda. Deus já estabeleceu sua vitória. A luta já foi vencida por meio de Cristo. Moisés foi o primeiro a experimentar essa vitória, mas a promessa se estende a todos nós. Hoje, vivemos em um mundo onde a batalha espiritual continua, mas não precisamos temer. Assim como Deus defendeu Moisés, Ele nos defende. Assim como Deus deu a Moisés a vitória sobre a morte, Ele promete o mesmo para todos aqueles que confiam nele. A batalha invisível pode ser assustadora, mas a proteção e o amor de Deus são mais poderosos do que qualquer força que tente nos destruir. A batalha pelo corpo de Moisés foi vencida, mas a luta por nossas almas continua. Mas assim como no passado, a promessa de Deus é a mesma: o Senhor repreenderá o acusador.
E um dia, assim como Moisés, nós também experimentaremos a vitória final sobre a morte, sendo ressuscitados para uma nova vida. A batalha invisível é real, mas a vitória é certa.